eu queria falar de uma mudança de coordenadas em R3, né? X, Y e Z. Você tem uma função lá em X, Y e Z, você quer integrar, a região não é legal, ou a cara da função não é legal, e você quer transformar em outro tipo de coordenada, né? Então, a gente viu que lá em R2, uma mudança de coordenada que se pode fazer é utilizar coordenadas polares, né? E nas coordenadas polares, o círculo, por exemplo, ele era escrito como um retângulo, né? O θ varia de 0 até 2π e o raio de 0 até o raio que for, que o raio, né, do círculo, certo? Então, todos os pontos aqui no meio são dessa forma aí. Você conseguia jogar esse retângulo lá no círculo. A rigor, se o ângulo θ não variar de 0 até 2π, você não vai ter um círculo, você vai ter só o tanto que o θ varia, né? Daqui até ali e tal, a região fica assim, né? E se o raio não sair de 0, então você pode ter regiões assim, na verdade, né? Esse pedacinho aqui. Então, isso são as coordenadas polares. Hoje a gente vai falar de um tipo de coordenada chamado coordenadas cilíndricas. O cilindro, lá em R3, ele vai ser escrito assim, como um cubo. Na verdade, um cubo não. Eu nunca sei como é que chama isso. É um paralelogramo, não, é um paralelepípedo. Eu acho que eu aprendi romboedro, mas eu não sei se está certo. Bom, de qualquer forma, como é que funciona essas coordenadas cilíndricas? Como é que elas funcionam? Você vai ter 3 coordenadas, então você tem uma função P de mudança de coordenadas, que vai pegar um raio R, um ângulo θ e um número Z. Então, na verdade, o que é isso? No plano XY é coordenada polar. No eixo Z é a coordenada Z mesmo, certo? Então, essa mudança de coordenadas leva em R cosseno θ, R seno θ e o próprio Z. Então, basicamente o que você tem são coordenadas polares, certo? E a nossa pergunta é assim, tá? Então, eu tenho agora uma função aqui no plano XY, e eu queria fazer a integral tripla, né? Agora eu estou em R3. Fazer a integral tripla nessa região XYZ. Deixa eu botar aqui um XYZ só para lembrar a gente. Uma função f. dv, né? O que acontece agora? Os paralelepípedos, da mesma forma que em coordenadas polares os retângulos eram levados em coisas assim, os paralelepípedos agora eles vão ser levados em coisas assim, só que com uma altura, que é a altura Z. Certo? Tá um pouco errado aqui esse meu. Então você tem esse pedacinho que você tinha lá no XY, agora ele tem uma espessura, certo? Agora, se a relação entre a área do retângulo e a área desse negócio era multiplicar por R, agora o retângulo é a área do retângulo, né, no plano XY, vezes o ΔZ. E aqui o ΔZ é igual, então esse volume aqui é ΔZ vezes a área, essa área aqui, né? E aqui também é ΔZ vezes a área aqui no plano XY, né? Só que essa área é a área desse pedaço, vou chamar assim. E essa área é a área do plano XY. Como é que você relacionava essa área com essa área aqui? Era só multiplicar por R. Então o volume também, a relação entre esse volume e aquele volume lá vai ser multiplicar por R.
Ou seja, em coordenadas cilíndricas, você vai ter a mesma fórmula que você tinha. Você vai ter a função f em coordenadas cilíndricas, você pode escrever assim, onde p é essa função aqui, ou você pode escrever direto, se você quiser, f de r cosseno θ, r seno θ e z. Só que agora você multiplica por r de novo, que é o fator de correção, para corrigir essa unidade de volume aqui com a unidade de volume lá na frente, que é desse tipo de fatia assim, né? Só que agora com uma espessura, certo? Essa espessura é ΔZ. Então não mudou muita coisa para o que tinha antes. Você continua tendo o fator de correção entre esse volume e aquele volume, é o mesmo fator de correção entre essa área e aquela área, porque o ΔZ é o mesmo, a espessura do bloquinho ou a espessura dessa peça são as mesmas, né? Então o fator de correção é igual, é só multiplicar por R. Essa é a fórmula, e aqui é a região em R θ Z, né? Se fosse um cilindro era esse, né? Esse paralelepípedo, perdão. E aí, feita essa mudança aqui com aquela fórmula, usar o teorema de Fubini aqui para resolver isso é outro problema, tá? Normalmente os exercícios misturam tudo como se fosse uma coisa só, mas uma coisa é você pegar e converter de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas. Converteu como? Converteu a função, converteu a região e converteu a unidade de volume, certo? Pronto, acabou. Agora o problema aqui é um problema de a integral de uma função de 3 variáveis, não interessa se é x, y, z, se é r, θ, é uma integral de 3 variáveis, onde a unidade de volume é multiplicar ΔR, Δθ, ΔZ, que é o volume, né, de R3 usual, certo? Então, isso aqui é você transformar o problema em coordenadas cilíndricas. Agora, resolver isso aqui, você caiu de novo no mesmo problema que você já tinha, que é integrar uma função de 3 variáveis numa região. Se você fez isso aqui de uma maneira boa, a sua função ficou mais fácil, não é sua função, a função ficou mais fácil de ser integrada e a região também ficou mais fácil de ser integrada. Não que isso dê para fazer sempre, mas nos exercícios provavelmente vai acontecer isso, certo? Isso é mudança de coordenadas para coordenadas cilíndricas.